Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 66ª noite. Pelo fim da noite seguinte, Dinazade, impaciente em saber qual seria o fim da viagem de Zobeida, chamou a sultana. Minha cara irmã, disse-lhe, continua a história de ontem e dize-nos se o jovem príncipe e Zobeida chegaram a Bagdá. Vais sabê-lo, respondeu Sherazade. Senhor, disse Zobeida, o jovem príncipe, minhas irmãs e eu nos distraímos todos os dias agradavelmente. Mas aí nossa união não durou muito. Minhas irmãs enciumaram-se vendo o entrosamento entre mim e o príncipe, e um dia me perguntaram maliciosamente o que iríamos fazer dele quando chegássemos a Bagdá. Percebi que me faziam tal pergunta para descobrir meus sentimentos. Por isso, fingindo brincar, disse-lhes que me casaria com ele. Em seguida, voltando-me para o príncipe, disse-lhe, meu príncipe, suplico-vos vosso consentimento. Assim que estivermos em Bagdá, minha intenção é oferecer-vos a minha pessoa como vossa humilde escrava, prestar-vos meus serviços e reconhecer-vos como senhor absoluto das minhas vontades. Senhora, respondeu o príncipe, não sei se brincais, mas quanto a mim, declaro-vos com toda a seriedade diante de vossas irmãs que a partir desse momento aceito de muito boa vontade a vossa oferta, não para vos considerar escrava, mas senhora, e não pretendo exercer nenhum domínio sobre vossos atos. Minhas irmãs empalideceram ao ouvirem aquelas palavras, e eu notei que desde então já não sentiam por mim os mesmos sentimentos de antes. Estávamos no Golfo Pérsico e nos aproximávamos de Bassorá, onde, com o bom vento que soprava, chegaríamos no dia seguinte. Mas durante a noite, enquanto eu dormia, minhas irmãs me lançaram ao mar, fazendo o mesmo com o príncipe, que morreu afogado. Por algum tempo, mantive-me atona e, por sorte, ou melhor, por milagre, encontrando pé, avancei para uma negridão que me pareceu terra. Efetivamente, alcancei uma praia, e o dia me revelou que estava numa ilhota deserta, situada a cerca de 20 milhas de Bassorá. Pus a secar ao sol as minhas vestes e, caminhando, notei várias espécies de frutos e água doce, o que me deu alguma esperança de sobreviver. Estava descansando à sombra, quando se me deparou uma serpente alada, grande e longa, avançando contra mim, coleando para a direita e para a esquerda, e mostrando sua língua, o que me fez pensar que afligia um mal. Levantei-me e, percebendo que a seguia outra serpente ainda maior, que a segurava pela cauda e fazia esforços para devorá-la, tive pena. Em lugar de fugir, peguei uma pedra por acaso perto de mim e atirei-a com toda a minha força contra a maior das duas serpentes, esmagando-lhe a cabeça. A outra, sentindo-se livre, abriu imediatamente as asas e voou. Fiquei a contemplá-la por longo tempo no ar, como algo extraordinário. Perdendo-a de vista, porém, voltei a sentar-me à sombra, em outro lugar, e adormeci. Quando acordei, imaginai a minha surpresa, vendo perto de mim uma negra de traços vivos e agradáveis, segurando duas cadelas da mesma cor. Sentei-me e perguntei-lhe quem era. Sou, respondeu-me ela, a serpente que livrastes do cruel inimigo há pouco.
Achei que não podia demonstrar melhor o meu reconhecimento pelo enorme serviço que me prestastes do que fazendo o que fiz. Soube da traição de vossas irmãs, e para vingar-vos delas, mal fiquei livre mediante a vossa generosa intervenção. Chamei várias companheiras minhas, fadas como eu, e após transportarmos toda a carga do vosso navio aos vossos depósitos de Bagdá, o afundamos. Essas 2 cadelas negras são vossas 2 irmãs, as quais dessa forma. O castigo, porém, não basta, e quero que as trateis como vos vou ensinar. Aquelas palavras abraçou-me forte com um dos braços, segurando as 2 cadelas com o outro, e levou-nos de volta a Bagdá, onde vi no meu depósito todas as riquezas do meu navio. Antes de me deixar, entregou-me as 2 cadelas e disse-me: sob pena de serdes transformada como elas em cadela, ordeno-vos, da parte daquele que confunde os mares, de dar todas as noites 100 chicotadas em cada uma das vossas irmãs, para puni-las do crime cometido por elas contra vós e o jovem príncipe. Fui obrigada a prometer-lhe que cumpriria a ordem. Desde então, tenho-as tratado a contragosto da maneira que sabeis. Demonstro-lhes pelas minhas lágrimas que com dor e repugnância cumpro tão cruel dever. E bem vedes que sou mais digna de lástima do que de censura. Se há alguma coisa que me diz respeito e de que desejais ser informado, minha irmã Amina vos dará os esclarecimentos necessários, contando-vos sua história. Após ter ouvido Zobeida com admiração, o califa, por intermédio do grão-vizir, suplicou a Amina que lhe explicasse a razão das cicatrizes. Mas, senhor, disse Sherazade neste ponto, é dia e eu não devo deter-vos por mais tempo. Shahriar, convencido de que a história de Amina seria a conclusão das anteriores, pensou: quero saber tudo. Levantou-se, pois resolvido a deixar a sultana ainda viver.